Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo um excelente e abençoado dia para você. E o Devocional Diário com Jesus está de volta hoje, nessa sexta-feira especial e abençoada. Glória a Deus. Estamos com a nossa live de sexta-feira, todas as sextas, 6 e 7 da manhã. Nós iniciamos aqui a nossa live com todos os aprendizados da semana. E essa live de hoje ela é especial, porque nós vamos trazer um apurado de todo o mês de março. Esse mês nós reservamos como mês especial da mulher, o mês conhecido como mês internacional da mulher, mas nós sabemos que todos os dias é o nosso dia, todos os dias, porque nós mulheres, nós somos importantes, vocês homens são importantes, você jovem, você é importante. Todos nós somos importantes para Deus e um para os outros, porque nós estamos aqui para servir ao nosso Senhor, fazendo parte, cooperando, junto com Ele na sua obra maravilhosa, através do propósito, da missão que Ele confia em nossas mãos. Mas nós estamos aqui também para, principalmente, fazer a diferença nessa terra. Porque assim como Jesus nos diz, nós somos, você é sal e luz nessa terra. E hoje nós vamos dar início ao nosso Devocional Diário com Jesus, trazendo essas mulheres tão maravilhosas que nós conhecemos um pouco mais durante todo esse mês de março. O que essas mulheres têm em comum? O que une essas mulheres? O que fizeram delas uma mulher extraordinária, uma mulher que fez uma diferença no seu tempo, uma mulher que influenciou toda uma sociedade, que deixou a sua marca, que deixou a sua verdade, o seu legado. E até hoje nós falamos sobre essas mulheres. Nós estudamos Esther, nós estudamos Nós falamos aqui sobre Esther, sobre Ruth, sobre Débora. E por último, nessa semana, nós falamos um pouco sobre a mulher de Provérbios, a mulher virtuosa. Em todas elas nós encontramos essas virtudes, a virtude de uma mulher extraordinária, a virtude de uma mulher que fez a diferença no seu tempo. Glória a Deus. E você, mulher, qual é a diferença que você está fazendo? O que de tão especial você está fazendo com tudo que o Senhor te entregou? Porque Deus nos entregou dons, talentos, habilidades. Eu sei que tem muitas mulheres enterrando talentos e tem muitas mulheres buscando desenvolver os talentos que o Senhor entregou a ela, mesmo ali nos momentos difíceis, porque exigem coragem, exige esforço, exige dedicação. Mas quando nós estamos firmados em Cristo Jesus, quando nós fundamentamos, quando nós criamos uma base sólida, uma base forte, ali onde nós estamos nos posicionando, o Senhor cuida de tudo que nós precisamos. Eu sei que não é fácil, minhas amadas, trilhar essa jornada da vida, enfrentar os desafios, vencer os medos, mas a mulher virtuosa, a mulher extraordinária que o Senhor nos apresenta na sua maravilhosa palavra, ela é corajosa, mesmo com medo ela faz, porque a confiança dela, a força dela está no Senhor. Glória a Deus. Então, nós vamos trazer aqui alguns pontos que unem essas mulheres. Quais são as características, quais são as virtudes que de fato todas essas mulheres têm em comum? A primeira delas é o temor a Deus, uma vida alinhada com Deus. Nós vimos que cada uma delas reconhecia a sua dependência do Senhor. Cada uma delas buscavam ser obediente a Deus. E a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, mulheres extraordinárias, mulheres virtuosas, elas tomam decisões conscientes, porque elas estão alinhadas com Deus.
ela busca a direção de Deus. Ela não faz nada sem buscar a direção do Senhor, porque ela reconhece que a sua dependência está nele. Jesus diz que sem ele nada poderíamos fazer. Ele diz: sem mim nada podem fazer. E é verdade. É verdade. Quando nós decidimos caminhar seguindo o nosso Senhor Jesus, nós compreendemos que nós precisamos dessa luz, essa luz que ilumina a nossa vida, o nosso caminho, que nos traz a direção e clareza, e principalmente clareza da nossa missão aqui na terra e do nosso propósito. Glória a Deus. A força da mulher, ela começa com a sua intimidade com Deus. É o pilar espiritual, que é o pilar que rege todos os outros pilares da nossa vida. Glória a Deus. O segundo ponto que nós trouxemos, que nós vimos em cada uma dessas mulheres, é a lealdade e o compromisso com as pessoas. Essas mulheres, elas não pensavam só nelas, elas sabiam que Deus contava com ela na sua obra. Elas se arriscaram para salvar o seu povo, elas se arriscaram para ajudar pessoas. Veja, Esther se arriscou para salvar a sua nação. Débora usou da autoridade que Deus lhe confiou para dar direção ao povo durante uma batalha. E nós vimos Ruth, uma mulher que foi fiel à sua sogra. Foi fiel ao Deus, ao Senhor da sua sogra, porque ela viu Deus na vida daquela mulher. Glória a Deus. Então, sempre, todo chamado, todo propósito envolve pessoas. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, aqui na nossa live, que nós estamos dando continuidade, encerrando aqui esse mês, falando sobre a mulher extraordinária que existe em todas as mulheres. Esse mês que nós reservamos para falar sobre a mulher e o seu papel na sociedade. Então, a terceira dica, terceiro aprendizado, na verdade, que nós encontramos, virtude que nós encontramos nessas mulheres, é coragem. Todas elas foram corajosas em momentos difíceis, de incerteza, em momentos em que tudo estava contrário ao que elas precisavam naquele momento. Mas coragem não é ausência de medo, é agir mesmo com medo. Porque quando nós temos temor ao Senhor, nós confiamos que Ele está no controle de todas as coisas. E se nós estamos alinhados em comunhão com Deus, buscando orientação, nós sabemos que Ele vai adiante de nós. Então essas mulheres, elas se posicionaram com coragem e nenhuma delas tiveram uma vida fácil. Todas elas tiveram momentos difíceis, mas eu acredito que assim como todas as mulheres, muitas mulheres hoje, na nossa atualidade, na nossa sociedade, elas estão se posicionando, elas estão entendendo que ela tem um papel importante na sociedade e que elas podem sim ajudar pessoas, começando da sua casa como uma mulher virtuosa, auxiliando seu esposo, cuidando do seu lar, dos seus filhos e empreendendo, porque nós vimos nessa semana que a mulher virtuosa, ela empreende, ela usa suas habilidades com criatividade. Ela tem também o seu papel importante na família, trazendo recursos financeiros, auxiliando seu esposo, orientando e os dois juntos se unindo para tomar decisões. Glória a Deus. Sabedoria é o outro ponto em comum que todas elas tiveram. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, quando nós estamos firmados, seguindo a luz, a clareza vem. A sabedoria, ela vem e faz parte da nossa vida, porque nós entendemos que nós precisamos de conhecimento. E a palavra de Deus é a nossa bússola dessa vida extraordinária. Então, se você deseja ter sabedoria, a palavra diz, peça a Deus. 1 Tiago capítulo 5, a palavra diz, peça a Deus que Ele te dá com generosidade e com alegria. Essas mulheres, elas agiram no tempo certo, elas buscaram a direção do Senhor.
Nós vimos Esté. Esté, ela teve sabedoria antes de falar com o rei. Então, antes de tomar uma decisão, tenha sabedoria. Busque estar alinhada com Deus, porque muitas vezes nós tomamos decisões sem perguntar ao Senhor se é de fato isso que Ele reservou para nós, se isso de fato está alinhado com o nosso propósito, com a sua vontade. E nós estamos às vezes se desviando do caminho certo. E aí nós temos consequências. E aí vem o arrependimento. E se eu não tivesse feito isso? E se eu tivesse buscado ao Senhor? Então é muito importante. Todas essas mulheres, elas estavam conectadas com o céu. Ela estava conectada com Deus. Então nós aprendemos aqui, minhas amadas, nunca tome decisões sem antes consultar aquele que conhece o teu destino, aquele que já preparou tudo para a tua vida. Glória a Deus. Seja bem-vinda, minha amada amiga. Nós estamos aqui hoje trazendo um resumo de todo o mês de março sobre as mulheres extraordinárias que fizeram a diferença e que estão aqui nas Escrituras Sagradas e que nos ensinam muito a nós mulheres a vivermos, a influenciarmos de forma positiva nesses dias atuais. E a outra virtude que nós encontramos em comum nessas mulheres, em Esté, em Ruth, em Débora, mulheres posicionadas, na mulher virtuosa que Provérbios nos apresenta, é a paciência. Paciência no processo. Todas elas passaram por processos, passaram por dificuldades, por desafios. E eu quero dizer para você, você não está sozinha nessa jornada. Creia que o Senhor lhe transforma tudo no bem. O Senhor lhe transforma todo o mal em bem. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então quando nós reconhecemos que nós precisamos estar alinhada com o Senhor, nós precisamos estar alinhado e seguir o caminho que é Jesus, nós entendemos que os processos, eles fazem parte da vida. Os processos, ele vem para nos capacitar, para nos alinhar com Deus. Às vezes nós passamos por desertos, por vales, mas são exatamente nesses ambientes em que nós somos forjados, onde nós mais nos conectamos com Deus, onde nós recebemos revelação divina. Vocês já perceberam? Eu não sei vocês, mas eu, em todos os momentos que eu passei por dificuldades, por desertos mesmos, foi ali o que o Senhor mais falou comigo. Foi ali onde eu mais encontrei o alinhamento, a conexão com Deus. Eu sei que dói, mas crescer dói. E essas mulheres, elas entenderam que o processo estava ali impulsionando ela para o próximo nível. Tem pessoas que estão fugindo de processos. Então, pessoas que estão fugindo de problemas, de situações, mas nós precisamos ter coragem, nos posicionar, buscar o direcionamento de Deus e avançar. Não dá para a gente avançar deixando pendências para trás, entende? Se você tem algo para resolver com alguém, resolva. Se você tem que perdoar alguém, perdoe. Porque isso pode ser o que está te impedindo de alcançar o que Deus já preparou para você. Glória a Deus. Então essas mulheres, nenhuma delas tiveram resultados imediatos. Elas souberam esperar, elas fizeram um investimento a longo prazo, elas entenderam o tempo certo de agir. Porque quando nós buscamos sabedoria, nós sabemos que a sabedoria nós encontramos no Senhor Jesus. Nós sabemos que a plenitude divina nós encontramos na pessoa de Jesus. Tudo nós encontramos nele. E quando nós buscamos e estamos aqui buscando sempre sabedoria, nós tomamos decisões mais conscientes. Eu não sei você, mas eu cheguei num momento que eu penso o seguinte: não tenho mais tempo de errar. Você já parou para pensar nisso? A vida está passando, nós já passamos por tantas situações difíceis, talvez problemas, e talvez até repetindo ciclos aí que você não consegue sair dele. Você já se perguntou por que você está às vezes num lugar e não consegue sair dele? Tudo que você faz te leva para o mesmo lugar.
Por que será? São exatamente nesses processos que nós aprendemos de fato, que Deus quer que a gente aprenda. Então, se alguma situação ela se repete na tua vida, é porque tem alguma coisinha ali que passou despercebido. Tem alguma coisa ainda ali que resta você aprender. Então, nós precisamos ficar atentos nesses momentos. Então, essas mulheres, elas foram pacientes no processo. Elas buscaram a direção de Deus. Elas tomaram decisões assertivas. Esther jejuou. Antes de falar com o rei, naquele período, naquela situação, naquele momento que ele não poderia se apresentar ao rei sem ser chamada, ela correu o risco de morte. Mas antes dela tomar essa decisão, antes dela ter uma estratégia, ela jejuou, ela orou, ela buscou a Deus. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tomando decisões aceleradas, nós estamos às vezes atropelando as coisas, nós queremos que aconteçam já as coisas para ontem e acaba que nós estamos atrasando o nosso destino, o nosso futuro, atrasando ali de viver as promessas que Deus tem para cada um de nós. Então nós aprendemos com essas mulheres que a paciência é uma virtude da mulher sábia, glória a Deus. E nós temos o sexto ponto que une essas mulheres que nós estudamos aqui durante todo o mês de março. Hoje nós estamos fazendo esse fechamento de tantos aprendizados que nós recebemos aqui. Se você não pegou esta mensagem hoje no início, depois volta, ela vai ficar gravada, porque nós estamos aqui trazendo exatamente todos os pontos, todas as virtudes que unem essas mulheres que a palavra de Deus nos traz e que tem muito a nos ensinar. Então, a sexta virtude é ter um coração de serviço. A mulher que teme a Deus, a mulher que entende qual é o seu papel na sociedade, ela é útil para Deus e para as pessoas que estão à sua volta. Ela colabora, ela coopera com Deus no propósito que Ele confiou para ela aqui nesta terra. Você foi chamada, você tem uma missão dentro da sua família, dentro da sua casa, na sociedade, no seu trabalho, na sua própria vida. Existe sim uma razão de ser. O propósito é exatamente isso. O propósito ele está sempre alinhado, ele sempre envolve em servir o outro. É servir sim, inicia na sua casa, na sua família. E você vai se estendendo, vai ajudando pessoas. Você pode se perguntar, o que eu tenho? Quais são os dons e talentos que o Senhor colocou em mim? Quais são as minhas habilidades hoje? Que eu posso ser útil na obra do Senhor, que eu possa ser útil na minha própria vida, que eu possa gerar renda, que eu possa levar um serviço a outra pessoa, o que eu posso fazer pelo outro e que eu não estou fazendo. Então nós vimos que todas essas mulheres arriscaram sua vida para salvar uma nação, para salvar um povo, para salvar ali uma pessoa. Todas elas entenderam que elas foram chamadas por Deus. E se você segue a Cristo, se você tomou a decisão de seguir as pegadas do nosso Senhor Jesus, de seguir a luz que é Jesus, eu tenho certeza que você já entendeu que você foi chamada para uma missão. Você é escolhida, você é escolhido por Deus. A palavra diz que o Senhor nos escolheu muito antes de nós escolhermos Ele. Então você é escolhido, escolhida de Deus. Então que o nosso coração venha estar firmado, alicerçado na palavra, na rocha que é Jesus. Porque eu digo para vocês, eu passei muitos anos da minha vida no escuro, sem clareza, sem propósito. Porque como enxergar quando você está nas trevas? Como enxergar quando você está distante da luz? Essa semana o Senhor tem falado muito comigo. Siga a luz. Siga a luz. Se você tem uma decisão importante para tomar, se você está buscando uma estratégia para sair de uma situação difícil, a palavra que eu tenho para você hoje é o que Deus falou comigo nessa semana. Siga a luz.
Se você segue a luz, você vai ter o seu caminho iluminado, você vai receber direção. Se você segue a luz, que é Jesus, você vai ter clareza, você não vai andar confusa. Porque eu quero dizer para vocês o seguinte, quando existe confusão é porque a luz não está perto. Aliás, nós nos afastamos da luz, porque Jesus ele está sempre no mesmo lugar. Então, se você busca solução para um problema, se é algo que é impossível para você, siga a luz. Siga a luz que a tua solução está lá. A estratégia para você sair dessa situação está nele, glória a Deus. Então nós temos esse coração ensinável, meus amados, para receber a palavra, para receber a sabedoria que vem do céu. Nós temos um coração ensinável para estar pronto para servir. É isso que agrada a Deus. E nós encontramos essa virtude em todas essas mulheres. E a última delas, a última virtude que nós alinhamos aqui para trazer para você é a influência. Todas essas mulheres virtuosas, todas as mulheres extraordinárias que nós encontramos na palavra de Deus, todas elas deixaram a sua marca. Todas elas foram agentes de transformação. Todas elas fizeram a diferença onde elas estavam, no cenário onde elas vivenciaram. Então, onde você está hoje, se posicione, faça a diferença, seja luz, leve sabor, seja sal da terra, leve o sabor para a vida das pessoas. Mas primeiramente cuide de você, cuide de você. Nós recebemos aqui tantos atributos, virtudes importantes que um ser humano precisa ter para viver bem nessa terra, para ser bem-sucedido nos seus negócios, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Então nós aprendemos aqui com essas mulheres extraordinárias que quando nós estamos alinhadas com Deus, quando nós estamos alinhadas com o que o Senhor tem para a nossa vida, nós prosperamos, a vida ela se torna mais leve. Então assim, se está pesado, faz aí recalcula a rota, veja se de fato você está no caminho da luz, porque muitas vezes nós nos distanciamos sem perceber. Mas quando o Senhor falou comigo nessa semana, siga a luz, não deixa de seguir a luz, é lá que está a direção, é lá que está a estratégia que você precisa. Então não deixe que os pensamentos, não deixe que a confusão tome de conta de você. Porque quando nós estamos confusos, é porque está faltando clareza. E quando falta clareza, é porque ainda está escuro. E se está escuro, não é o momento. Se está confuso, não é o momento de tomar a decisão. Eu não sei se algumas pessoas que estão aqui agora conosco ao vivo, quero dizer que eu louvo a Deus pela vida de vocês e agradeço por vocês estarem aqui conosco. E as pessoas que vão ainda ver este vídeo. Eu não sei o que você está passando, qual é a situação, se você tem alguma decisão importante para tomar, ou se você ainda não tomou uma decisão que precisa tomar. Siga a luz. Se está confuso, busque clareza. Se está confuso, se você não sabe como sair dessa situação, busque ajuda. Tem sempre alguém ali que já passou pelo que você passou, que pode te ajudar. Você já passou por algo e superou, que você pode ajudar alguém também. Então, a palavra, ela nos traz essa clareza. A nossa luz, ela é Jesus. O primeiro passo que nós precisamos tomar é todos os dias, seguir Ele, pegar a nossa cruz aqui e seguir Jesus. E o segundo passo é estarmos alinhados com Deus diariamente. É cuidar da nossa espiritualidade. Não é sermos religiosos, que nós não estamos falando de religião. É buscar nos alimentar espiritualmente. E nós alimentamos com a palavra de Deus. É esse maná que Ele deixou para nós. O Verbo se fez carne, a própria palavra habitou entre nós e deixou o Evangelho, deixou as instruções que nós precisamos. Nós temos toda a Bíblia Sagrada que ilumina os nossos pensamentos, que nos limpa porque ela purifica o nosso mais íntimo. Se ela limpa os nossos pensamentos, ela nos traz clareza
lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Então, que esta mensagem hoje, ela venha nos trazer essa clareza que nós precisamos diariamente para tomar decisões conscientes, para termos resultados prósperos. Porque se você está fazendo a mesma coisa, eu aprendo muito isso, eu sempre, quando tenho a oportunidade, eu falo disso. E eu senti de falar aqui com vocês. Se eu estou fazendo da mesma coisa, eu vou do mesmo jeito. Se eu estou fazendo do mesmo jeito sempre, eu vou ter o mesmo resultado. Se eu quero mudança na minha vida, se eu quero mudança no meu negócio, se eu quero mudança na minha família, se tem alguma área da minha vida que eu quero que ela mude, que ela se transforme, que você não aguenta mais viver essa situação, busque fazer diferente. Márcia, eu não sei como fazer. Busque ajuda. Tem pessoas, sim, capacitadas, que pode te ajudar, que pode te dar as mãos. Às vezes nós não estamos avançando porque nós estamos deixando de pedir ajuda. Às vezes nós estamos deixando que a autossuficiência e o orgulho tome conta de nós. Peça ajuda. Eu quero dizer para você, nada a gente não consegue resolver sozinho. Primeiro nós precisamos estar na dependência de Deus, buscar a orientação dele. E nós precisamos também de pessoas. E nós aprendemos com essas mulheres que fizeram a diferença, assim como muitos homens que a palavra nos traz. Todos eles passaram por momentos difíceis, todos eles superaram desafios, todos eles estavam alinhados com Deus. Presta atenção nisso, todos eles tiveram vitória. Os que tiveram vitória estavam alinhados com Deus. Não existe outro caminho. Não é só você orar, é você ter clareza, é você saber exatamente o que você quer, onde você está, onde você quer chegar. É um processo, é uma caminhada de desenvolvimento, é uma trilha de desenvolvimento. Glória a Deus. E assim nós somos chamados, assim como essas mulheres, para deixar a nossa marca aqui na terra, para influenciar pessoas a sermos discípulos de Cristo, a sermos cópias de Cristo, é levarmos Jesus para elas. Muitas pessoas estão nas trevas, mas primeiro nós precisamos estar completamente na luz. Como eu vou levar a luz para a pessoa se a luz não está em mim? Então nós precisamos sim seguir a luz. E eu deixo esta mensagem para que a gente venha meditar nela, porque aqui foi todo um apurado, um resumo de tudo que nós aprendemos nesse mês especial da mulher, que essas mulheres extraordinárias trouxeram para nós. E se nós aplicarmos na nossa vida, eu tenho certeza, se você aplicar esses pontos que nós trouxemos hoje na sua vida, você vai ser bem-sucedido em todas as áreas. Então, que Deus te abençoe grandemente, grandemente com esta palavra, assim como eu tenho sido abençoada. E só para encerrar, nós vimos que Ruth, ela passou por todas as dificuldades, ela perdeu o esposo, ela teve que tomar uma decisão importante, ela escolheu e decidiu seguir o Deus de sua sogra, o Senhor de sua sogra. E essa mulher teve sua vida mudada e transformada. Ela entrou na linhagem de Jesus, glória a Deus. Esther passou por dificuldades, uma mulher anônima, uma pessoa que ninguém conhecia, chegou ao trono de rainha. Deus tira pessoas de lugares e coloca em lugares elevados. Mas não é para que essa pessoa venha se ensoberbecer, venha querer usufruir de status, mas é porque naquele lugar ele deseja que essa pessoa se posicione e tome as decisões certas, porque ela está ali para servir pessoas e tem uma missão muito importante. Então Esther mudou o destino de todo um povo. Ela mudou o destino de uma nação. E nós trouxemos também Débora, uma mulher que recebeu a autoridade de Deus, uma mulher capacitada, corajosa, determinada, posicionada, uma mulher que já estava pronta antes da batalha começar. E a gente aprendeu muita coisa com essa mulher. Veja os vídeos anteriores que você vai aprender muito com Débora. Essa mulher trouxe direção para uma nação e essa nação teve vitória. Então, meus amados, qual o seu papel? O que você está fazendo na sociedade? O que você está fazendo por si mesmo? O
que você está fazendo pelas pessoas que estão à sua volta. Deixe o passado para trás, solta o que está te impedindo de avançar. Seja corajoso, seja corajosa. Tenha temor a Deus, busque a Ele, se alinhe com os céus, porque a resposta está na luz que é Jesus. Glória a Deus, meus amados, minhas amadas. Muito obrigada por estar aqui conosco nessa live especial. Todas as sextas-feiras nós estamos aqui às 6 e 7 da manhã, tá? E já nós estaremos 8 horas da manhã. Nós estamos agora, para a glória de Deus, também contribuindo com o Devocional Diário com Jesus na rádio Alfa Gospel. Eu vou deixar aqui nos stories o link, se você quiser nos acompanhar. Lá nós vamos trazer outra mensagem especial da Palavra de Deus para os nossos corações. Que Deus te abençoe grandemente. Esteja aqui conosco, porque nós trazemos a Palavra de Deus. Nós estamos aqui cumprindo uma missão. Não é sobre a Márcia, é sobre Ele. É sobre Ele, é sobre aquele que mudou a minha vida. É sobre aquele que mudou a minha história, o meu destino. E hoje eu sei que a luz é que vai me levar para o lugar que Ele preparou para mim. A luz é que vai levar você aonde Ele reservou um lugar especial. Glória a Deus. Que Deus te abençoe grandemente, vai ficar gravada. Assista do início, você que chegou no final. Que Deus abençoe seu final de semana. E nós estaremos aqui amanhã em nome de Jesus. E todos os dias nós estamos aqui contribuindo e fazendo, o ID, cumprindo a nossa missão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém?